Você também fica com a impressão de que todo mundo ao seu redor tá vencendo na vida, tá se dando bem, viajando, comprando coisas, evoluindo, e isso acaba te trazendo uma pressão de mostrar também que tá evoluindo, que também tá tendo sucesso, que não tá estagnado na vida? Hoje existe essa pressão, ela não é coisa da nossa cabeça, mas é algo que pode nos custar muito caro se a gente não prestar atenção nesses detalhes, na motivação e no que isso impacta. Hoje eu quero te mostrar por que viver de maneira mais simples, de forma estratégica, pode ser a decisão mais inteligente da sua vida. E além de tudo, te mostrar como ela realmente pode te deixar rico de verdade mais rápido do que você imagina. Então, se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi criado justamente para pessoas que querem prosperar sem segredo, construindo hábitos financeiros saudáveis ao longo da vida para formar patrimônio de maneira sólida. Então, já se inscreve aqui e deixa o seu like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Atualmente, a gente vive numa corrida invisível, uma corrida por status mesmo, que nos incentiva a fazer coisas que a gente nem sabe por quê, gastar o nosso dinheiro com coisas que a gente nem quer tanto, simplesmente para fazer parte de algo, para ser visto. E é por isso que as decisões de consumo nem sempre vêm de uma necessidade real. É um carro mais caro, preciso trocar a cada 2 anos? Será que precisa mesmo parcelar e fazer um financiamento com juros astronômicos de 60, 80 vezes? Comprar um celular de 8, 10 mil reais só porque é o mais novo? Será que isso faz sentido? A realidade é que isso não traz a satisfação que a gente pensa, não traz nem sempre os resultados que a gente pensa e acaba gerando ansiedade, frustração e estagnação financeira, que é o que a gente não quer. Na contramão disso tudo, existe um caminho mais silencioso e mais poderoso também, que realmente vai mudar o contexto financeiro e que faz muito mais sentido se a gente for pensar aí de uma lógica, né? É você viver abaixo dos seus meios, né? Gastar menos do que você ganha, simplesmente porque é aquilo que é o cenário possível. Hoje a gente é tão incentivado ao consumo que a gente nem pensa que é possível viver ali com menos do que a gente ganha, justamente porque a gente é incentivado a consumir o tempo todo. Isso não tem nada a ver com se privar ou viver ali de forma pobre no sentido literal da palavra, né? Viver mal, não ter qualidade de vida, mas sim tem a ver com uma construção de mentalidade de longo prazo, né? Realmente identificar o que é uma necessidade e identificar o que é simplesmente para satisfazer o ego, para ser visto ou simplesmente para mostrar. Pensa comigo, enquanto a maioria das pessoas quer correr para mostrar uma imagem de sucesso, fazer tudo que está ao alcance para mostrar esse sucesso, para mostrar que está bem, você escolhe um caminho diferente de construir silenciosamente, sem precisar ficar mostrando o tempo todo sua vida, sem ficar deixando em evidência, provando para outras pessoas que você é bem-sucedido, alguma coisa do tipo. Na verdade, com isso você está construindo algo silencioso, mas que vai ter resultado de verdade, enquanto as pessoas estão pensando ali mais numa satisfação imediata, que sempre está querendo algo mais e não sai daquele ciclo de trabalhar, gastar, receber, gastar e nunca acabar. Você já deve ter visto ou sabe da história de alguém que realmente era rico, que era rico de verdade, mas que você mesmo já comentou, eu já fiz isso várias vezes, falando assim: ai, olha para fulano, se você vê ele, você não acha que ele é o dono da empresa X, que fatura milhões por mês, que tem uma super casa, que vive super bem e tudo mais, porque é uma pessoa simples. A realidade é que essa pessoa, ela tá fazendo certo, construindo patrimônio, e aí eu não tô falando de ser uma pessoa muquirana, se vestir mal, nada disso, mas ter um padrão mais simples de aparência, que não faz questão de mostrar, mas que realmente está construindo algo, enquanto as pessoas estão construindo aí pilhas de boletos que não fazem sentido. Pensa comigo em duas possibilidades, dois cenários com personagens diferentes, mas que têm a mesma renda. O primeiro deles é aquele perfil que gasta tudo que ganha e um pouco mais, tá sempre trocando de carro, sempre o celular mais novo, todo final de semana, feriado, uma viagem pra praia, um lugar assim que está no hype ali, que todas as pessoas estão indo todos os anos e aquele tipo de coisa, e nunca faz nenhum investimento, mas está sempre ali no sufoco quando acontece alguma emergência, não sabe nem o que fazer. E outra pessoa que vive ali dentro das suas limitações, tem um carrinho, um carro, né, que atende às necessidades, mora aí, paga um aluguel mais barato, mas um lugar confortável, que atende, e que essa pessoa também investe com constância, separa ali
todos os meses uma porção da sua renda para investir. O que vai acontecer em 5 anos é que o outro vai continuar na mesma estagnação, se não tiver até pior, né, endividado com aquilo, virando mesmo uma bola de neve negativa, e o outro vai ter uma reserva de emergência gerada, mais tranquilidade e até menos ansioso e menos preocupado com o que os outros estão pensando, porque ele tem consciência que está formando patrimônio. A diferença aqui não estava em quanto eles ganhavam, mas em como eles agiam com essa renda. Enquanto um se preocupou em gastar, em conquistar coisas e ter passivos, o outro gerou ativos que poderiam trazer uma renda mais segura para ele no futuro. Hoje existe até um movimento que é da sigla FIRE, Financial Independence Retire Early, que se trata das gerações mais novas que destinam uma porção até maior da renda delas, do capital que elas recebem todos os meses, pensando numa aposentadoria mais precoce, em ter a liberdade financeira mais cedo, justamente para poder aproveitá-la, né? O modelo que a gente sempre conheceu foi de trabalhar ali toda a vida até os 65, 70 anos, talvez, para então aproveitar a vida, né? E desfrutar daquele patrimônio que construiu a vida, que construiu durante a vida. Mas o que esse movimento tem mostrado é que é possível, sim, você viver abaixo dos seus meios de maneira equilibrada, e aí é cada um, né, adequando isso, essas porções à sua margem de renda, pensando na liberdade financeira cada vez mais cedo. A diferença dessas pessoas é que elas entenderam que a liberdade não está nas coisas, né? Que seja no melhor carro, no carro mais potente, no celular mais caro, nos equipamentos, as roupas mais caras, enfim, as etiquetas à vista, mas elas entenderam que o dinheiro, na verdade, é que deve servir a nós mesmos, né? Que o dinheiro deve trabalhar para a gente e não a gente sempre trabalhando pelo dinheiro para ter essas coisas. Muita gente ainda acredita que viver com menos é viver pior, é viver mal, é não ter qualidade de vida, mas a verdade é que viver com menos, né, menos do que você ganha, é ter foco, é ter prioridade, é ter um plano, e isso acaba confrontando algumas pessoas, porque as pessoas afastam essa possibilidade de um dia precisarem de uma reserva, de que um dia talvez elas não tenham a mesma força de trabalho. Então, quem tem a mentalidade de viver com menos, pensa o quê? Em viver com tranquilidade, em viver dentro ali da sua margem de segurança e ter foco e planejamento. E o foco, hoje a gente sabe que quem tem foco é a pessoa que é a exceção, porque são muitas distrações, são muitas possibilidades, são muitos desejos para serem satisfeitos ali de forma imediata. Então, ter foco já é essa exceção. A privação de verdade, ela não te dá essas escolhas de planejar e pelo contrário, né? Você vive de salário em salário, você não tem a opção de escolher o que fazer em cada mês, onde morar, diante de uma oportunidade ou de ter que esperar mais um tempo para receber algo melhor, você nem sequer tem esse tempo. Isso sim é uma privação de verdade. Se isso está fazendo sentido para você e para gerar uma mudança de comportamento nisso, existem dois passos principais. E o primeiro deles, a questão, né, antes até de entrar nos passos, é que na maioria das vezes a gente subestima o que fazer, o que mudar, o que é necessário. É aquilo que eu falei, a gente acaba afastando as possibilidades que parecem pessimistas ou as possibilidades que não têm a ver com os nossos desejos, pensando que a gente está se ajudando. Mas o primeiro passo é justamente criar organização financeira, ter isso de forma visual e realmente identificar tudo o que são hábitos financeiros. A forma como a gente gasta o nosso dinheiro ali, seja em centavos, enfim, delivery, Uber, streaming, ter clareza disso para realmente identificar esses hábitos, identificar para onde está indo esse dinheiro. A partir disso, você vai ter mais clareza e entra o segundo passo, você identificar dois gastos que você só mantém por status. E aí tem que ter um pouco mais de frieza para admitir e para identificar. Pode ser ali uma assinatura que talvez você não use tanto, algum tipo de gasto que se você faz todos os meses, vai a determinado lugar só porque as pessoas estão indo, mas que não tem nada a ver com o seu momento financeiro e com o seu objetivo. Então, a partir do momento que você faz o primeiro passo de ter clareza, você consegue identificar esses gastos aí que nada tem a ver com o seu momento, com o seu objetivo, para então gerar essa mudança, gerar essa transformação.
São coisas bem simples, justamente para serem mais fáceis de começar. Eu até costumo falar que não é bom quando a gente corta tudo de uma vez, não é interessante porque não é algo sustentável. Então, quando a gente identifica ali uma, duas possibilidades de mudar, isso vai motivar a mudar outras coisas e manter esse comportamento. Um exemplo sobre viver com menos. Por incrível que pareça, pode ser uma novidade para alguns, é o caso do Elon Musk, que ele já contou, inclusive, em uma das biografias dele, que ele vivia com menos de $1 por dia quando ele era bem jovem, que ele morava no Canadá, e ele se desafiou a viver com menos de $30 por mês para alimentação, justamente porque ele queria fazer um experimento. Isso não foi por necessidade, mas foi um experimento e ele queria provar, né, ver se ele conseguiria viver com quase nada. Enquanto muita gente acaba afundando-se em dívidas só para sustentar um estilo de vida, ali ele estava treinando a mente dele justamente para dizer que o sucesso não vinha do que ele gastava, mas sim do que ele construía, e por isso ele quis se submeter a essa possibilidade de viver com o mínimo valor por dia possível. Como consequência, ele escolheu viver de forma simples durante um tempo para correr grandes riscos. E isso possibilitou que ele criasse empresas e tivesse riscos, ideias ousadas e inovadoras. E no final das contas, a gente viu que deu muito certo para ele. Nem todo mundo vai criar uma Tesla da vida, mas o ponto aqui é mostrar justamente que um bilionário, né, já teve essa experiência de viver abaixo dos meios dele, viver com pouco, para criar essa resiliência e principalmente sem estar preocupado com status ou aparência, né? Essa exposição constante a riscos, né, possibilitava que ele tivesse grande possibilidade de retorno, mas que também em algum momento ele poderia quebrar, mas ele já estava com a mente à prova disso, já blindada contra essa possibilidade de se preocupar exclusivamente com status. Essa jornada, ela sempre começa com um chamado, com um ponto ali de alerta, e muitas das vezes ele pode acontecer quando aquela fatura do cartão vem bem mais alta do que a própria renda, sendo que você tem outras contas além da fatura do cartão. Acontece quando você tem um aumento significativo, mas vê que nada na sua vida mudou, né? Você não construiu patrimônio, seus hábitos são os mesmos, você tem uma renda maior, mas gasta tanto quanto ou até mais. Tudo isso são formas de que vão mostrar que a zona de conforto começou a apertar e é o momento finalmente, né? Finalmente não, o momento real já passou da hora de virar essa chave, de transformar esse comportamento. E aí que entra o desafio maior, talvez, que é abrir mão da aprovação dos outros, né? Quando a gente fazia aquela sequência de gastos simplesmente para ter aprovação, para ter status, quando você decide abrir mão desse tipo de aprovação para então entrar no seu ritmo, para viver realmente dentro daquilo que é a sua margem, você vai abrir mão de prazeres momentâneos, de gastos imediatos que são exclusivamente para esse status, para construir algo sólido e ter esse retorno lá na frente e deixar aí de viver simplesmente por aparência e por status. É nesse momento que você começa já a colher frutos e identificar como o dinheiro pode trabalhar para você, ao invés de simplesmente trabalhar pelo dinheiro, vai ganhando mais tranquilidade, mais liberdade e entendendo que para ser rico no futuro você não precisa ser rico agora. A chave de tudo vai ser a mudança de mentalidade e um comportamento que te leve à direção realmente de uma vida mais próspera e que faça sentido para você, não simplesmente para provar para outras pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que assim como eu já fiz, você faça também uma autoanálise, né? O que você tem mantido na sua vida, quais hábitos tem mantido simplesmente para agradar as pessoas, para fazer parte de um grupo, por status, para mostrar que está bem, que enfim, que você está no topo, está no seu melhor momento e o quanto isso realmente é sustentável, que é a questão. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse, para transformar e ter realmente uma virada de chave e hábitos para construir uma prosperidade sem segredo. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá.